que Kardec colocou nessa ordem, né? Não é à toa, essa ordem do Evangelho ela é toda planejada. Porque Jesus prometeu que enviar um Consolador para nós, né? Que Cristo é Consolador, a gente já tem bastante clareza. E nós estamos aprendendo que o Consolador prometido é o Espiritismo, né? No consolo que Jesus traz para a gente, nos atendimentos que ele fez, ele segue esse caminho. Se você olhar as bem-aventuranças, ele também segue esse caminho. Bem-aventurados, vós que estáis aflitos, bem-aventurados é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, ele vai dizendo assim, você aí que sente isso. Então, nas bem-aventuranças, ele é bem claro quanto a saber as nossas dificuldades aqui na Terra. Logo depois do convite, ele faz exatamente esse caminho. Ele tem uma promessa, né? Eu vou saciar a sua fome e sede de justiça, eu vou aliviar a sua aflição, vou te consolar, enfim, te ofereço o reino dos céus, né? Mas ele diz assim, qual é o custo disso? É a nossa responsabilidade, a nossa parte. Por que tem o custo? Por que tem a nossa responsabilidade? Porque receber de Deus, seja lá o que for, tem que ter a nossa contrapartida para a gente poder se manter no lugar de adultos. Porque aquele que recebe sem a contrapartida está no lugar infantil. Então, Jesus convida a gente a um lugar adulto, toma a tua parte, não é? Toma a sua cruz, me segue, se responsabiliza pela sua cura, pelo seu crescimento, pelo seu tamanho, para que você não fique dependente de receber. Para que em breve, ao você se fortalecer, seja você quem doa. Todo o processo na unidade divina é de compartilhar. Os mundos são solidários, os países são solidários, as cidades são solidárias, as famílias são solidárias e nós também. Então, esse contrato de fraternidade que a gente tem por ser filho de Deus, significa isso, cada um no seu pedacinho, contribuindo para o crescimento de todos. Para que a gente possa receber de Deus consolo, alívio, bem-estar, tudo isso que a gente pede para Deus, a gente precisa ter condições para receber. Se a gente estiver em casa de janela e porta fechada, o sol pode estar maravilhoso lá fora, mas não ilumina a sua casa porque você está com as portas fechadas. Então, para a gente poder receber, e é por isso que a gente faz prece, que é para a gente abrir a janela, tem uma condição que Jesus nos ensina, que é da gente se posicionar no lugar de filho de Deus. Então, quando ele diz Pai Nosso, a gente já aprendeu que Pai Nosso significa somos todos irmãos, mas ele está dizendo assim, olha, Pai é esse que está nos céus. Nós que somos filhos somos menores do que Deus. Nós somos criaturas de Deus, nós não somos criadores. Criaturas de Deus. Parece que eu estou falando uma coisa tão óbvia, mas vocês sabem que na hora que a gente faz a prece, a gente sai desse lugar. As nossas preces são exigentes, as nossas preces são queixosas, as nossas preces são revoltadas. São preces que denotam que a gente ainda não entendeu que a gente é pequeno, que somos criaturas. Se o que está acontecendo é grande demais para mim, eu estou pedindo ajuda de Deus, ok. Mas se eu estou revoltado com o que está acontecendo comigo, é como se eu dissesse assim, Deus, você fez alguma coisa errada. Você não está entendendo. Você não está fazendo direito, planeja melhor, não era para ser assim a minha vida. Então, esse lugar, você já saiu do lugar de pequeno. Tem um pensador medieval chamado Mestre Eckhart, ele tem uma frase que eu gosto. Ele diz que a gente precisa cuidar para ser pequeno diante de Deus. Cuidai para que Deus se vos torne grande. Ou seja, cuida para que Deus se mantenha grande para você. Né? Então, eu trouxe para vocês, de vez em quando eu trago essas imagens, vocês já podem ter visto em alguma live minha. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela me ajuda a entender esse lugar pequeno. Olha só. É uma escultura que Michelangelo fez em 1499. O Brasil não tinha sido descoberto ainda, para vocês terem uma ideia como o nosso país é criancinha, né?
Michelangelo já estava lá na escultura há mó tempão e a gente ainda nem tinha recebido as caravelas de Portugal. Então, aqui, ele tem 23 anos, Michelangelo. Vocês imaginam que gênio? Aos 23 anos, ele fez essa escultura em mármore. Essa escultura tem aproximadamente 2 metros de altura, assim, um pouquinho maior do que eu. Eu tenho 1,70 m, um pouquinho maior assim. Ela está em cima de um pedestal, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, lá direito. Quando você entra na igreja, lá direito, assim, está ela. Ela é coberta por um vidro à prova de balas, porque ela já sofreu ataques, né? É uma escultura que atrai multidão. Para você ver essa escultura é difícil. Você tem que brigar a tapa para chegar a sua vez, para você enxergar. E ela emociona, todo mundo que vê essa escultura se emociona. Você deve pensar assim, a gente se emociona porque Jesus está morto, né? Vamos alongar um pouquinho mais essa compreensão? Eu não entendo de história da arte, mas eu sou curiosa. Então, na época que Michelangelo faz essa escultura, os escultores faziam um triângulo. Estão vendo um triângulo aqui, ó? As esculturas tinham esse triângulo como sua referência. E vocês vão reparar, o nome é piedade, né? Então está falando da compaixão, desse sentimento. Que o rosto de Maria é sereno, não é um rosto de sofrimento. Então, Michelangelo está trazendo uma mensagem importantíssima para a gente na expressão de Maria. E tem uma outra coisa. Vocês conseguem ver o tamanho dos dedos e da mão de Maria aqui? Olha só. Que dedo imenso, que não combina com essa mulher pequena. Então, as mãos de Maria são grandes e as pernas também. Os joelhos e a perna são musculosos. O que Michelangelo quis mostrar para a gente com Maria tão forte, segurando seu filho morto nos braços? Isso, em escultura, quer dizer distorção da forma. Então, o escultor faz uma distorção, ou seja, faz uma coisa desproporcional. As pernas e as mãos de Maria não combinam com o tamanho do rosto e o tamanho do peito de Maria, né? Essa distorção é para provocar a gente ler a mensagem. O que ele quis dizer é que para as mães, os filhos são sempre pequenos. Então, a condição de consolo, é Cristo Consolador, nosso capítulo. A condição de consolo, a condição de ajuda de Deus para nós, de Jesus para nós, de nossos pais para nós e de nós para os nossos filhos, de amparo, de proteção, é que o filho seja pequeno diante de seus pais. E nós, pequenos diante de Deus. Então, nessa distorção da forma, ela não está olhando para a morte de Jesus. Porque a morte faz parte da vida. E ela, quando aceitou ser serva, né, eis aqui a serva do Senhor, dentro dessa abertura de ser mãe, está incluída a possibilidade de devolver. Porque ela é uma serva. Nós, enquanto pais dos nossos filhos, nós somos servos do Senhor. Não somos donos. Donos é o Senhor. Nós somos servos. Nós não somos donos dos filhos. Não somos donos de absolutamente nada, a bem da verdade. Vamos falar um português claro? Não somos. Nós somos tutores, cuidadores, servos do Senhor, no cuidado com os nossos filhos. E para ocupar o lugar de servos do Senhor, precisamos ocupar esse lugar grande que Maria está ocupando aqui, a grandeza que está aparecendo na forma, a grandeza de caráter, a grandeza da postura, a grandeza da firmeza.
Porque muitas vezes, quantas vezes é difícil a gente sustentar essa grandeza diante dos filhos, essa hierarquia paterna, hierarquia materna. É difícil para a gente. A gente amolece o coração, faz concessão, a concessão vira regra, o desrespeito começa e todo o transtorno familiar se dá. Então, Deus, em relação a nós, tem misericórdia, mas Deus não é nosso servo. Deus não está a nosso serviço. Cuidai para que Deus se vos torne grande. Cuide para que Deus se mantenha grande para você, para que você se sinta protegido, amparado e cuidado por Deus. Mas isso não é para você ficar criancinha. Ser pequeno não quer dizer criancinha. Ser pequeno é a gente ser criatura de Deus. Então, no lugar de criatura, a gente pode muito, mas tem limites. Eu costumo dizer para as mães, mãe pode muito, mas não pode tudo. Pai pode muito, mas não pode tudo. Nós podemos muito enquanto criaturas de Deus, mas nós não podemos tudo, tudo só Deus. E a gente confunde quem que tem esse poder todo. Às vezes a gente se inebria do poder e achamos que podemos tudo. Não, nós não podemos tudo, não. Nós temos limites, sim. E faz bem para a gente ter limites. Então, há coisas na nossa convivência familiar que a gente precisa entregar nos braços de Deus. Entrega nos braços de quem é grande. Você não pode segurar tudo. Há coisas que você precisa deixar que o destino cuide. Então, seu familiar amado e querido está com câncer. Você não pode livrar alguém de atravessar um câncer. Mas você pode ajudar aquela pessoa a passar por aquilo de uma maneira mais leve. Mas impedir jamais. Então, muitas vezes, as nossas culpas decorrem dessa confusão. Eu fico culpado porque eu queria o tudo. Se você entender que você não pode tudo, a culpa diminui. Porque é o possível. Então, quando o Elahá estava falando do aborto aqui, eu me lembrei da nossa conversa de ontem, né? Quando a Sâmia falou para nós, essa pessoa que eu sou hoje não é aquela que fez o aborto na adolescência. Aquela foi o possível para mim quando eu tinha 17, 15, 14. Hoje, olhando para trás, num outro contexto, eu posso me perdoar, entender a minha imaturidade, ter compaixão pela minha falta de clareza, pela minha ignorância. Eu não conhecia o Espiritismo, não sabia nada sobre vida depois da morte, enfim. Então, eu posso me perdoar. Então, a gente, aos poucos, vai entendendo, já que o tudo não é possível para mim, mas eu posso muito, dentro do muito, o que eu já posso me abrir para realizar? Então, esse capítulo, Cristo Consolador, nos ajuda a compreender esse lugar que a gente precisa sustentar com firmeza e com muito amor também. É isso.